Então eu tenho que... O Espírito vai sempre querer me encher. Mas eu que permito ou não ser cheio dele. E por que Paulo compara o vinho ao enchimento do Espírito? Você já viu uma pessoa bêbada? Já viu? Mas bêbado mesmo? Aquele vai para um lado, vai para o outro e cai. Já viu uma pessoa alegrinha? Aquela alegrinha, tomou uma cervejinha enquanto tipo, ficou um pouquinho vermelhinho, está um pouquinho alto. Essa pessoa alegrinha, você consegue ver de longe se ela está chapadinha? Consegue? Não. Mas o trêbado, consegue? Sim. Consegue. O que Paulo está dizendo com isso? Assim como o vinho, quanto mais eu tomo dele, mais evidente fica o efeito dele sobre mim, assim é o Espírito. Quanto mais cheio eu sou do Espírito, mais evidente é a obra dele na minha vida. E aí Paulo vai dizer como ser cheio do Espírito. 19, 20, 21, isso dá uma pregação. No 21 vai dizer o quê? Como ser cheio? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitar-vos, cadê minha canetinha? Vem da palavra grega, cadê aqui aqui, ó. O potássio. O que o potássio significa? Ceder, cooperar, assumir responsabilidade, levar uma carga. Então, sujeitar-se um ao outro leva ao enchimento do Espírito. E aí ele vai dar exemplos de como podemos nos sujeitar na família. E aí no versículo 22 que as mulheres odeiam e os homens amam. As mulheres sejam o quê? Submissa. Submissa é a mesma palavra no grego. O potássio. Submissa ao seu marido. Ok? Calma aí. Calma com a minha aula não. Primeiro, em nenhum lugar da Bíblia diz que as mulheres têm que ser submissas ao homem, aos homens. Não há em nenhum lugar da Bíblia. Não há em nenhum lugar da Bíblia dizendo que o gênero feminino deve se submeter ao gênero masculino. Mas diz que a esposa tem que se submeter ao seu marido. Da mesma forma que Ao Senhor. da mesma forma que ao Senhor. Da mesma forma que a igreja está submetida a Cristo, a esposa tem que estar submetida ao marido. Ou seja, há um padrão divino. Mas no versículo 25, Paulo inverte a situação, dizendo como o marido pode estar sujeito à esposa. Dizendo o quê? Maridos, amai as vossas... Não. Veja, o que está escrito aí? Leia. Marido, amai vossa mulher. Não vossas mulheres. Isso faz uma diferença. Hoje não faz. Porque a monogamia é regra. Um bígamo é preso. Mas naquela época, vou separar os dois, hein? Ele que segurou minha mão, não foi eu não. Eu pensando que estava ali de destreza. Voltando. Vale a submissão. A vossa mulher. O que Paulo está dizendo? Naquela época, ter só uma mulher já era um ato de submissão, porque a pessoa podia ter mais de uma, podia ter várias. Então Paulo está colocando aqui a monogamia como regra para o casamento. Ponto. E aí ele vai dizer, ó, amai, e amai é o verbo grego, pessoal de Minas entrando de comercial, é o verbo grego agapau. Comercial, agapau. O que que significa? É aquele famoso amor ágape, é aquele amor sacrificial, aquele amor
que não tem condição, é incondicional. O que o marido tem que fazer? Gastou dinheiro? Não. Vai lá o orçamento, papapá, botou lá na planilha no Excel, sobraram R$50. Você precisa de uma blusa, ela precisa de um vestido. Para quem vai esse dinheiro? O vestido. O vestido. Pô, R$50 com vestido? Não, parcela. Parcela isso aí. É a parcela. Tá bom? Aumenta aí no cartão. O homem tem sempre que ceder à esposa. Aí, ó, maridos, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Qual é o padrão divino para o amor do marido? O amor de Cristo pela igreja. A igreja merece ser amada por Cristo? Não. Esse é o quê? Glória a Deus, então não precisa não. Ai, meu Deus. É isso. Isso é submeter. É por isso que no casamento, às vezes alguém fala assim, a mulher é daquelas assim, incríveis, né? E aí as pessoas falam assim, não, cuidado, você tem que largar mesmo porque ela é insuportável. Mas na verdade, a igreja não obedeceu ao amor de Cristo, Exato. mas veio ao amor de Cristo. Então, se você casou, você agora também se Até a morte. A igreja, a mulher, ela responde. Presta atenção que isso é importante. Você é casado? Não. Então presta atenção que isso é importante. Presta atenção, isso é importante. A mulher, ela responde ao marido. Vou dar um exemplo no Éden. Quando a serpente foi lá falar no ouvido dela, não é assim que Deus disse que você não deve comer de nenhuma árvore, papapá. O que ela falou? O que a mulher disse? Não, Deus não falou isso não. Deus disse que a gente não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você olhar em Gênesis 3, se você olhar em Gênesis 2,17, Deus fala isso com quem? Adão. Não mostra que Deus falou com Eva. Então quem contou para Eva? Adão. Então quando o homem fala a palavra de Deus em casa, a mulher repete a palavra de Deus. Agora, quando Adão chega e aí olha que coisa interessante, quando eles se escondem, Deus chama quem? Adão, porque Deus sempre chama o responsável. Deus nunca chama o office boy, sempre chama o Tony. É quem responde. Porque ele recebeu a ordem, não foi ela. Adão, você comeu da árvore? Do fruto da árvore que eu disse para você não comer? O que ele fez? Foi a mulher que você me deu. Você me deu. E aí Deus pergunta para a mulher, você fez isso? O que a mulher disse? Foi a serpente. Ou seja, ela repete o que o marido fala. A mulher sempre vai responder o marido. Sempre vai responder o que o marido fala. É por isso, me perdoem as moças aqui, é por isso que o homem tem que ser mais espiritual que a mulher. Tem que ser mais crente que a mulher. Mas geralmente ocorre o contrário. Quem é mais espiritual, quem é de oração, quem é de jejum, quem é de joelho, quem é não sei o que, a mulher. E quer ver como a influência do homem, a autoridade espiritual do homem é fato? Pergunta em qualquer igreja, quantos homens aqui são casados e as esposas não são cristãs? Pouquíssimos vão levantar a mão. Mas faz a mesma pergunta, quantas aqui são casadas e o marido não é cristão? Um monte vai levantar a mão. Sabe por quê? Porque quando o marido se converte, há uma porta aberta do céu para aquela casa. E a família inteira se converte. Mas quando a mulher, porque não é papel dela estar no sacerdócio do marido. E aí o que a mulher tem que fazer? Orar para que Deus levante esse sacerdote em nome de Jesus. Amém? Amém.
Volta para Efésios. Quer fazer uma pergunta? Você não levantou a mão. A gente está recebendo. Ah, tá recebendo? Meu marido não é cristão. Então, hã? Meu marido não é cristão. Então receba, irmão. Receba. Vamos lá. Efésios 6. E vai profetizando, hein? Você é um homem de Deus. Profetiza sobre o que Deus já o chamou para ser. Não é mentira, não é pensamento positivo, não é nada. É simplesmente invocar aquilo que Deus já chamou, já fez na vida dele. O que é promessa? O que é uma promessa? Vocês acabaram com ela. O que é promessa de Deus? Ah, deixa vamos falar. O que é promessa de Deus? É Deus ir lá no teu futuro, tirar uma foto e mostrar no teu presente. Isso é promessa. Entende? Efésios 6:1, vai lá. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, e é o primeiro mandamento com promessa. Isso, os filhos devem se submeter aos pais. Continua, querida, por favor. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Doutrina é ensino. No ensino do Senhor. Tá? E aí vai falar também de escravos e livres. E aí Paulo vai falar sobre a armadura de Deus. Tá? Bom, como vocês acabaram com a minha aula, vamos para Filipenses agora. Vai que vai dar tudo certo. Filipenses. Vamos lá voltar para o mapinha? Só para a gente entender. Paulo chega em Filipenses na sua segunda viagem missionária. Paulo chega em Filipos, desculpe. Na sua segunda viagem, essa aqui é a terceira, tá? Mas ele chega lá na segunda viagem missionária. Ele está em Atos 16. Filipos era uma colônia romana e era o que a Bíblia chama de Macedônia, o norte da Grécia. Aqui foi fundada a primeira igreja na Europa. Tá? E aí depois Paulo chega a Caia, que é a parte sul da Grécia. Mas vamos lá. Tá tudo bem até aqui? Sim. Então tá bom. Gente, eu não vou ficar preso ao que o livro diz. Eu vou... Se isso aqui me oprime, eu vou ser livre, tá? Então tá bom. Tá bom? Eu preciso ser livre de alguma coisa. Tá bom? Então, Filipenses foi escrito para que Paulo agradecesse uma oferta que ele recebeu da igreja de Filipos na prisão. Venha comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 15. 4:15, por obséquio. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Isso. Leia, por favor, continue. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica, não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Então Paulo está dizendo que quando ele estava em Tessalônica, a igreja de Filipos mandou oferta para ele 2 vezes. E agora, versículo 18, quem pode ler, por favor? Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou. Depois que recebi de Epafrodito, outro belo nome. Epafrodito. O que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Perfeito. Uma terceira oferta, ele está escrevendo essa carta para agradecer a essa oferta. Você pode ver que nessa carta não há nenhuma repreensão à igreja. Apenas, somente, no capítulo 2, versículo de número 3.
nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo. Continue. Continua. Nada faça por partidarismo, por contenda, nem por vanglória. O que é vanglória? O que é vanglória? Glória é vã, né? Hã? Vão para si próprio. Exatamente, a glória para si. Cada um considere o quê? Mais humilde. Não, cada um considere o quê? O outro superior. O outro superior a si mesmo. Quando eu vejo que alguém é humilde, quando essa pessoa, quando eu vejo, por exemplo, como saber se eu sou humilde? Quando eu vejo alguém fazendo a mesma coisa que eu faço e eu considero essa pessoa melhor do que eu no que ela faz. Eu falo, uau, o Joãozinho ensina melhor do que eu. Eu sou um cara humilde. Bom? E aí, aqui está falando da história de Paulo, em Filipos. E aí, Paulo e Silas, eles foram aprisionados por expulsar o demônio daquela mulher que tinha o espírito de pitonisa. E ele vai, prega, enfim, de repente, Paulo e Silas estavam na prisão quase à meia-noite, quando de repente veio o terremoto e abriu as cadeias. Você conhece esse texto, não preciso repetir. E depois o carcereiro foi convertido. Mas olhando para a carta aqui, quando Paulo estava ali em Tessalônica, Epafrodito ficou gravemente doente e quase morreu. Contudo, ele recuperou-se e levou esta carta de volta a Filipos. Vamos olhar para a carta, que é o que nos interessa. Isso. Vamos dar uma olhadinha. A carta, como eu falei, já falei, é para agradecer a oferta. E eu quero destacar, que vocês já acabaram com a minha aula, mas eu quero destacar o capítulo 3, começando pelo versículo 1. Quem pode ler, por favor? Restem, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Até aí. Olha só, onde Paulo estava? Onde Paulo estava quando escreveu a carta? Ele estava preso. E ele diz para a igreja se regozijar no Senhor. O que é se regozijar? Se alegrar? Me disseram que vocês fizeram faculdade? Aonde? Na UERJ. Você fez o quê? Odonto. E você? Nutrição. Fizeram vestibular? Passaram? Claro, óbvio. Você se lembra quando você passou no vestibular para odonto? Você se alegrou? Você disse, passei. Legal. Eu chorei. Eu correndo na casa dele. Isso é se regozijar. O que fez? Chorou, saiu correndo na casateira, acordou vizinho, mamãe chorou. Isso é se comemorou, fez churrasco. Isso é se regozijar no Senhor. E aí, isso que me impressiona no Paulinho, que ele é um camarada que está preso, e fala para a igreja se regozijar no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos no Senhor. E ele fala o tempo todo na carta sobre alegria. O camarada está preso. E aí, olhando para a gente, não vou nem olhar para a gente, fica triste, né? Fica complicado. Então, pula a gente. Porque o tempo todo a gente faz o quê? Murmura. Bate boca. Não é isso? Bate boca. A gente murmura o tempo todo. E aí ele vai dizer o seguinte. Eu também, versículo 4. Bem que eu poderia também confiar na carne. E esse capítulo é fantástico. Se alguém outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, fariseu, estou no capítulo 3, fariseu, zeloso da lei, mas ele vai dizer o quê?
Sim, versículo 8. Deveras considero tudo isso como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio. Outras versões vão falar esterco, para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo o que? Justiça própria. Não está escrito isso aí? Justiça que vem da lei. Não tendo justiça própria, que procede da lei, senão aquela que é mediante a fé. Quer ver como a gente chega diante de Deus como um fariseu? Lembra daquela parábola do fariseu e do publicano lá de Lucas 19? Quando o publicano chega, o fariseu chega: Senhor, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem como esse publicano. Dou o dízimo de tudo quanto possuo e jejuo 2 vezes por semana. Mas o publicano, a Bíblia diz que ele nem levantava a sua cabeça, ele batia no peito em sinal de pesar e dizia o quê? Tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus diz que este desceu para a sua casa justificado, e não aquele, porque aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exaltado será humilhado. Se humilha. Quando tem um problema, vê se sou eu que faço isso. Quando a gente tem um problema, o que a gente ora? A gente mostra o quê? O currículo para Deus. Senhor, eu sou dizimista, jejuo, oro, leio a Bíblia, vou para a igreja, não sei o que, papá, se eu sou pastor, apóstolo, bispo, diácono, obreiro, mexo aqui, faço qualquer coisa, e como isso pode estar acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Tem um pastor amigo meu que fala, isso não é da minha autoria não, que ele fala, quando a gente fala assim, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? E às vezes a gente tem que perguntar para a gente mesmo, e por que isso não aconteceria comigo? No que eu sou melhor do que o outro para isso não acontecer comigo? Né? E aí Paulo vai dizer isso. E aí, só para a gente terminar Filipenses, eu queria que você lesse um versículo que você conhece muito bem, Filipenses 4,13. Você pode ler? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso? Todas as coisas. E a gente olha esse versículo e fala assim, uau, eu sou um Superman gospel. O contexto do versículo 3 está no versículo 11, que diz o quê? Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver o quê? Contente. Qual é o segredo da santidade? É isso aqui, ó. Contentamento. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que é viver contente em toda e qualquer situação? Quando eu como filé mignon, estou contente. Quando eu como ovo frito, que é legal pra caramba, estou contente. Quando eu estou de carro zero, contente. E quando eu pego aquele trem maldito, tem que estar contente. Todo mundo empurrando. Em toda e qualquer situação. E aí Paulo vai dizer o quê? Tanto sei. Você fez odonto, tá em que período? Já acabou? Já acabou. Deixa eu fazer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta simples. Você sabe aplicar uma anestesia? Sabe? É simples para você? Porque você aprendeu? E eu, que sou professor de química, eu sei aplicar anestesia? Porque eu não pratiquei. Ah, eu não? Mais alto, por favor. Eu não pratiquei. Eu sei pela prática. Ali minha pedagoga. Você chega numa faculdade de educação, aí vê aquele negócio de pedagogia, que ela não ouça. E aí, professor de pedagogia, não, que a aula tem que ser assim, e que não sei o que, e temos que fazer dessa forma, e papapá. Aí você chega pro cara e fala assim, ô fulano de tal, ô doutor, você já pisou numa escola? Não. Então sua palavra não tem crédito.
Você é casado? Não, imagine que você vai casar. Amém. Aí você vai com o seu noivo escolher, lá na CVC, vai escolher o pacote de lua de mel. Pra onde você quer ir? Você vai para Veneza. Você vai para Veneza, tudo bem? Aí você vai para Veneza. Hã? Verona, ok. Não, Veneza é melhor para mim, porque eu sei falar alguma coisa. Mas tudo bem, você vai para Verona. Pode ser Veneza, obrigado. Você vai para Veneza. Aí a atendente lá chega para você e fala assim: não, Veneza? Top. Você vai, aquelas gôndolas, aquele rio sujo, aquela coisa toda, vão cantar, ele vai cantar, essa é uma benção, não sei o que, papapá. Aí você faz a pergunta para ela. Qual é a pergunta? Já foi lá? Você já foi lá? Não. Não. Deus não faz crentes de plástico. Deus não faz crente sem autoridade. E eu só tenho autoridade para falar quando eu já passei. E eu aprendi pela prática. Deus não forma teóricos. E aí Paulo vai dizer, ó, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E em tudo, de tudo e em todas as circunstâncias, já tem o quê? O que está escrito aí? Experiência. Olha aqui. Eu quero, me perdoe pela letra, eu quero uma coisa chamada maturidade, crescimento. Isso só vem com isso. Maturidade, crescimento só vem com experiência. E a experiência é só pela prática. Não tem experiência. Eu dou aula há 15 anos. Você acha que a primeira aula que eu dei na minha vida é a mesma de 15 anos depois? Não é. Nem pode ser, né? Oi. Eu, quando era amador, comecei a andar sozinho, sem ninguém, assim, aprender em comunidade. Aí, quando os primeiros meses, a gente parava sempre na central do Brasil, né? Aí, aquela coisa assim, de repente. Aí, agora me vejo uma vez, eu saio da começou a sair do trabalho, a coisa assim, quando eu trabalho. Aí, às vezes meia-noite, 11 horas da noite, assim, da hora que tá mó tranquilo, sem, entendeu? Amém. Vamos pra cá. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é um crente super-homem falando que ele pode vencer todas as coisas porque Cristo fortalece. Diz que ele pode passar por todas as situações porque Cristo o fortalece. Vamos seguir. Agora Colossenses. A igreja de Colosso, ela não foi fundada por Paulo. Ela foi fundada por um homem chamado Epáfras. Onde eu vejo isso? Colossenses 1:7. Epáfras fundou a igreja de Colosso. E a carta aos Colossenses, ela é um tanto mais complexa que as outras duas que nós vimos. Por quê? Porque há uma mistura de judaísmo com filosofia grega e é complexo. Por exemplo, que filosofia... Alguém entende aqui, quem tem, olha só, ninguém vai te dizer que você é... Enfim. Alguém entende aqui de mitologia grega? Um pouquinho. O mínimo Hércules, tá bom. Enfim, voltando. Voltando. Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco, capeta, hein, rapaz? Presta atenção, hein? E eu via direto esse troço. Mas tudo bem, voltando. Aqui. Você sabe que na mitologia grega há semideuses. Filhos de deuses com mulheres humanas. Me dá um exemplo de um semideus. Hércules. Hã? Thor já é da mitologia nórdica e ele é Deus mesmo. Ele é filho de Odin lá com a mulher dele. Outro, Poseidon. Poseidon? Não, Poseidon não. O Percy Jackson, o filho lá de Poseidon. Filho de Poseidon. O filho de Poseidon. Enfim, a filosofia grega dizia ali que da mesma forma que havia esses semideuses, Cristo também, Jesus também era um semideus.
Então Paulo, ele refuta isso. Lá no capítulo 1, ele começa refutando a partir do versículo 15, quando ele diz assim, ó, esse é um dos versículos da Bíblia que eu não entendo. Ele, o que está escrito? Ele é a imagem do Deus invisível. Como é que é a imagem do Deus invisível? Eu não entendo isso. É a imagem do Deus invisível. Agora presta atenção que o testemunho de Jeová vai te pegar, hein? Vai bater na tua porta domingo 9 da manhã, você vai chegar atrasado na EBD e vai ter que responder isso. Na tua Bíblia está dizendo ó, que ele é o primogênito de toda a criação, é isso? Não está escrito isso? O que é primogênito? O primeiro filho. Então peraí, então ele foi o primeiro a ser criado? Ele foi o primeiro a ser criado? Se ele é criado, ele não é criador. Aí o testemunho de Jeová pega o crente. O que é primogênito no grego? Prototokos. Prototokos. O que significa prototokos? Ele está acima da criação. E ele vai explicar. Ele não é mais uma criatura. Ele está acima da criação. Versículo 16. Pois nele, ou seja, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Deus, quando criou todas as coisas, criou através de Cristo e para Cristo. E a gente, enfim, é complicado falar disso agora. A gente não tem tempo. Vocês acabaram com a minha aula? E aí Paulo vai dizer no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9. Olha que coisa interessantíssima que Paulo fala. Vai. 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo está dizendo o quê? Que a plenitude da divindade habitava em Cristo. É a mesma coisa você conter uma bomba atômica numa bolha de sabão. Num corpo humano, a plenitude da divindade habitava nele. E aí no versículo 8 ele diz o quê? Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Isso é a filosofia grega dizendo que Cristo era um intermediário entre Deus e os homens. Era mais um semideus. E aí Paulo vai provar que Cristo é Deus, nos capítulos 1 e no capítulo 2. Mas também havia ali, na igreja de Colossos, heresias judaicas, dizendo, através dos nossos, vocês já devem ter ouvido falar, dos nossos queridos judaizantes. O que os judaizantes diziam? Está lá no capítulo 15 de Atos. Se vocês não se circuncidarem, vocês não vão ser salvos. E aí Paulo vai responder isso a partir do versículo 16 de Colossenses 2. Está dizendo o quê? Vamos lá. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Olha lá. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que já haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. O que ele está dizendo? Ninguém vos julgue por quê? Por causa de comida, bebida, dias de festas, lua nova ou... Porque tudo isso é o quê? Tudo isso é o quê? Está escrito, versículo 17. Porque tudo isso é... sombra. O que é sombra? Vamos lá. Sombra. Você consegue identificar alguém pela sombra? Você pode afirmar, é o fulano de tal, ou é a fulana de tal, pela sombra? A sombra só mostra o quê? Só mostra o quê? Estão vendo só minha barriga. Mostra o quê? O contorno. Só a silhueta da pessoa. A sombra revela muito pouco. Todo o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo.
E em Cristo a lei cerimonial acabou. Guardar sábado, sacrifício, festa. E tem um reavivamento disso na igreja. Você já viu isso? Nunca viu? Igrejas que vão comemorando festas judaicas, e casamento judaico, e tudo judaico, e aí tem a menorá, e tem não sei o que. É muito judaísmo. Tudo bem? Ainda bem que eu posso falar disso aqui. Tá bom? Então, quando a gente fala disso, Paulo também vai falar de coisas práticas. Também ele faz um resumo em Colossenses do que ele fala de Efésios. Do homem, como deve tratar a mulher o homem, Senhor, os servos, e assim ele fala de Colossenses. E para a gente terminar, vocês acabaram com a minha aula, vamos falar de perdão, né? Cadeira não. Para a gente terminar, o nosso querido amigo Filemon. Vamos lá, vamos para Filemon. Uma vez um pastor me perguntou o seguinte, não vai dar tempo de eu falar disso aqui, é óbvio, mas ele perguntou assim: Edson, qual é o melhor livro de liderança que você já leu? E eu respondi para ele: a Carta de Paulo a Filemon. É o melhor livro de liderança. Mas é um livro que fala de perdão. Ele fala de perdão. Por quê? Vamos lá. Alguém pode ir, por favor, em Deuteronômio, capítulo 23, 15 ao 16? Um só. Deuteronômio 23, 15 e 16. Pro Obséquio? 15 e 16. Não entregais ao Senhor o servo que se acolher de ti. Perdão, vamos de novo. Por favor. Não entregarás a seu senhor o servo que se acolher a ti de seu senhor. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher, em alguma das tuas portas, onde lhe estiver bem, não o oprimirás. Servo, você traduz pela palavra escravo. Sempre no Novo Testamento, quando falar em servo, você vai traduzir como escravo, que é a tradução da palavra doulos. Escravo. A gente nunca vai entender escravidão porque a nossa mente não vive numa sociedade escravocrata. E embora a escravidão que sustentou o Império Romano e Grego seja diferente da escravidão que viveram os negros aqui no Brasil entre o século XVI e o século XIX. É diferente. Mas o que a gente precisa tratar hoje é que o escravo, ele é a propriedade do Senhor. O escravo é dono. Lembra que eu falei semana passada? Quando a gente chama Deus de Quírios, a gente está dizendo que nós somos os doulos dele, os escravos dele. Somos propriedade dele. A lei judaica dizia que se um escravo de uma nação estrangeira fugisse para Israel, não se deveria entregar esse escravo de volta para o seu dono. Mas a lei romana dizia que sim, que deveria se devolver. Então, Filemon, a carta de Paulo a Filemon fala exatamente disso. Estou botando esse contexto para que você entenda. Por quê? Onésimo, ele é um escravo de Filemon. E Onésimo, você lembra daquela parábola dos talentos? Você se lembra? Que para um, dependendo do evangelho, né? Quando chega em Mateus, fala que para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1 talento. Talento não é dom, capacidade, talento é dinheiro. 34 quilos ou 6 mil moedas de prata. Enfim. E aí quando a Bíblia diz, se você for no grego, vai dizer que um Quírios deu aos seus doulos dinheiro. Ele recebia dinheiro para fazer negócio. Filemon deu dinheiro para Onésimo. Onésimo pegou o dinheirinho e se mandou.
Só que ele se mandou para Roma com o dinheiro de Filemon. E quando ele chega em Roma, não sei, a Bíblia não diz por que cargas d'água, ele encontra Paulinho lá na prisão domiciliar dele. E o que Paulinho faz? Prega o evangelho. Onésimo se converte. E agora, Paulo tem que fazer o quê? Devolver o escravo ao seu dono. Se Filemon quisesse, o que ele poderia fazer? Matar Onésimo. Mas Paulo pede o quê? Ele pede por Onésimo que Filemon não receba mais como escravo. Veja isso, por favor, no versículo de número 16. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e, com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. E aí quando a gente olha esse quer na carne, é falando porque ele é um ser humano. Olha o que Paulo está pedindo. O escravo rouba o Senhor e o Senhor poderia matá-lo. E Paulo está dizendo, não apenas perdoe-o, não apenas não o mate, receba-o como um irmão caríssimo, não mais como um escravo. Ou seja, atribua a quem te roubou o mesmo valor que ele tem, porque ele é tão ser humano quanto você. É o que Paulo está pedindo. Leia, por favor, o versículo de número 13. Isso. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. E aí Paulo faz outro pedido. Eu queria conservá-lo comigo, mas eu tenho que devolver. Ele faz um pedido: perdoe-o, receba-o como irmão caríssimo e liberte-o, para que ele me sirva no seu lugar. Isso parece com uma história de alguém, quando Paulo fala aqui no versículo de número 18. Alguém pode ler, por favor? E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isto à minha conta. Lança na minha conta. E ele diz no versículo 19: eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu vou pagar. O que Paulo está fazendo? Paulo está se colocando como um intermediário entre Filemon e Onésimo. Entre a dívida de Filemon, a dívida que Onésimo tinha com Filemon. Parece com alguém, não parece? Parece com Cristo. Ele te deve, não deve? Deve. Bota na minha conta. Foi isso que Cristo fez conosco. Eles te devem, não devem, pai? Deve. Bota na minha conta. Eu pago. Eu pago. Tá? Então a gente está falando de perdão. E o perdão que Paulo está pedindo a Filemon é algo que só crente de verdade pode dar. Porque você foi roubado. Vamos tentar que a gente não vai conseguir. Tá? A gente não vai conseguir. Mas você foi roubado por alguém que é a propriedade sua. Propriedade sua. Ele foge, enquanto Paulo se converte, e Paulo pede para eu perdoá-lo e libertá-lo e recebê-lo como irmão, com o mesmo valor que eu tenho. Se eu morresse até ontem, eu não ia para o céu. Agora eu acho que eu vou, porque aprendendo isso, porque eu queria saber quem é que é isso tudo aí. Se é só Paulo, você tem mais algum. E aí, posso falar, desculpa, qual é o nome da senhora? Alinéia. Criatividade total, né? Faltava na época. Você não sabe os outros. Ah, não? A ideia. Ademir, Adomir, Adir, Aristeu. Não pode falar aí. Você vai ameaçar. Achar que era o prefixo do português botar aí. Fala só o final. Top. Eu posso falar uma coisa para a senhora? Alinéia. 1, 2, 3, 4, vem cá. Todos os comentaristas vão dizer que Filemon fez o que Paulo pediu. Sabe por quê? Porque a carta que Paulo escreveu a ele chegou até nós. Porque ele guardou a carta.
se ele guardou foi porque ele atendeu o pedido. Então a gente está falando, às vezes a gente não sabe porque Deus fala certas coisas, né? Às vezes a gente sabe dos scripts nossos, mas não dos scripts do Senhor. Se converteu, né? Hã? Filemão se converteu, né? Oi? Filemão se converteu. Foi só Onésimo, né? Porque Onésimo se converteu. Mas Filemão também se converteu através dessa carta de Paulo. Sim. No mínimo houve um crescimento. Quando tem aquela parábola do credor incompassivo, daquele que... Termino com isso, tá? Meu tempo já foi. Quando aquele rei chama os seus doulos, seus escravos, e chega um escravo que deve 10.000 talentos. 10.000 talentos são 60 milhões de moedas de prata. E aí aquele servo, aquele doulos, diz assim: seja generoso comigo e eu vou te pagar tudo. Ele pediu perdão ao rei, ele pediu tempo para pagar. Ele não pediu perdão. Me perdoa. Ele pediu tempo. Sabe o que ele estava dizendo? Que o pastor me perdoe que eu vou falar? Rei, você vai ser burro se ouvir o que eu estou te falando. Porque se ele ganhasse não uma, mas 100 moedas de prata por dia e não gastasse nada, se ele fosse casado ele gastaria muito mais, né? Enfim, ele levaria mais de 1.600 anos para pagar a dívida. E o rei sabia disso. Só que ele pediu tempo. E o rei ouviu o quê? Me perdoa. Me perdoa. E o rei fez o quê? Perdoa. O que é isso? Quando eu peço tempo para Deus para pagar a minha dívida que é impagável, isso é religião. A religião diz: não, aguenta aí que eu vou melhorar, aí eu vou pagar minha dívida contigo. Aguenta aí que eu vou melhorar de vida, vou parar de beber, vou parar de fazer um monte de coisa, aí eu melhoro, aí eu começo a pagar. Só abrir e fechando parênteses, quem aqui não é cristão de berço, já reparou, o pessoal que bebia, fumava, fazia um monte de coisa, se converte do dia para a noite, muita coisa já mudou. Mas sabe por quê? Teve algum pastor, algum líder, alguém para falar: tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo, não tem que fazer aquilo outro. Sabe o que é isso? Espírito Santo. Só que como Paulo diz a Gálatas, vocês começaram no espírito, mas agora querem se aperfeiçoar na carne. Enfim, voltando. E aí aquele servo, aquele doulos, aquele escravo, encontra um outro doulos, que lhe devia 100 dinheiros, 100 denários, 100 moedas de prata. 100 moedas de prata. E aí ele fala a mesma coisa: seja generoso comigo e eu vou te pagar. Monetariamente a gente não entende muito a relação entre uma dívida e outra. Mas só para a gente entender, a dívida do primeiro era 600 mil vezes maior que a do segundo. É como se o pastor me perdoasse de uma dívida de 600 mil reais, me empresta para me perdoar, 600 mil reais, e eu cobrasse uma dívida de R$1. Para perdoar eu preciso entender uma coisa: primeiro, a minha dívida com Deus sempre vai ser maior do que a dívida do outro comigo. Sempre. Eu sempre vou dever muito mais a Deus do que o outro pode dever a mim. Aí eu chego, acabei de ser perdoado de 600 mil reais, enquanto o Rafael cobra R$1. É ridículo. Não é ridículo? Mas é o que a gente faz. O que eu devia fazer com o Rafael? Não, eu devia falar: olha, vamos tomar uma Coca-Cola. Acabei de ser perdoado de 600 mil reais, vamos tomar uma Coca-Cola. Mas a Bíblia diz que aquele doulos não quis perdoar. E aí quando eu digo: eu não consigo, não é que eu não consigo, eu não quero. E aí o que ele fez? Ele colocou, ele esganou o conservo dele e dizendo o quê?
paga-me a dívida. Ele esganou, ele sufocou. E é